Oi, chuchus! Oi, chuchus! Tudo bem com vocês? Olha, eu tô aprendendo a falar Libras, viu? A minha amiga aqui do lado está me ensinando e daqui para o final do projeto eu já vou, ela não vou mais nem precisar de intérpretes aqui, né? Aqui que elas ficam, ó, não vou mais precisar de intérpretes, porque eu mesmo vou falar com vocês, tá? E vou fazer as interpretações, tá bom? Ela vai perder o emprego dela, isso é bom, né? Brincadeira. Bom, esse é o projeto Fica em Casa Aprendendo. Fica em casa aprendendo. Eu sou a professora Cacau Sotero e hoje nós vamos falar do romance indianista, tá? Romantismo, tá bom? Romantismo indianista, o início dele, a época, você sabe que o romantismo teve fases, o romantismo também se desenvolve em poesia, né? E na prosa, que é o caso do romance. Nós já falamos do romance urbano, e agora nós vamos falar do romance indianista, é isso, gente? É, aqui, ó, indianista. O início, as características e, claro, as produções, tá bom? Bom, o início, vamos acompanhar na tela. Aula de literatura a gente tem que ler bastante, ler é bom. Ler abre a nossa mente, a leitura faz com que nós ampliemos o nosso vocabulário, é um exercício bom e também nos ajuda na interpretação desses textos lidos, ok? Entre muitos fatores que contribuíram para a implantação do indianismo na literatura brasileira está a tradição literária do período colonial. Ela foi introduzida pela literatura de informação e literatura de catequese, sendo retomada por Basílio da Gama e Santa Rita Durão. Bom, essa questão da literatura de informação. Você sabe que o Brasil foi descoberto em 1500. E eu também já falei em outras aulas, né, falando de crônicas aí, em aulas de outras séries, que não te impede de assistir, né? Falei dos cronistas. E disse também, já citei em outras aulas, se eu não citei para vocês, vou citar agora, vou falar agora. Quando chegou ao Brasil, o Pedro Álvares Cabral escreveu uma carta, né? Foi escrita uma carta ao rei, não é assim? Então, essa carta conta como é que foi, como era a região, o que havia aqui, quem estava na região, né, no caso os índios. E aquela carta é a nossa literatura de informação, é onde tem os primeiros registros literários, são considerados os primeiros registros literários a literatura de informação, tá certo? Então, aqui a gente faz essa retomada, aqui já é pós-independência, muitos anos depois, a independência do Brasil foi proclamada em 1822, a gente já está bem distante dessa época de descobrimento, mas essas referências aí, o Basílio da Gama e Santa Rita Durão fazem essa referência a essa época, tá bom? Então, a gente tem aqui, vamos falar do romance indianista. Olha só, por parte da Europa foi a teoria do bom selvagem de Rousseau que exerceu influência direta no pensamento literário brasileiro da época. Outro fator importante foi a adaptação que os escritores brasileiros românticos fizeram da figura idealizada do herói. Bom, na literatura europeia sempre se tinha um herói. E quando os românticos começaram a escrever, a principal característica do romantismo é esta ruptura com a literatura europeia. E aqui a gente tem na primeira fase o nacionalismo, vocês lembram? E o indianismo. Então, agora a gente está na prosa, mas o índio é esta característica, é o caracterizador, é o símbolo dessa nacionalidade brasileira. É o bom selvagem, é o nosso herói nacional, tá certo? Como no Brasil não teve Idade Média, seu herói medieval passou a ser o índio, o habitante do período pré-cabalino, tá bom? Pré-cabralino, no caso de Pedro Álvares Cabral, tá, gente? Autores como Padre Anchieta, Basílio da Gama e Gonçalves Dias já haviam difundido em sua obra a importância da singularidade do índio. Foi, contudo, José de Alencar o escritor de maior expressão dessa fase do romantismo brasileiro.
Nós vimos também que o José de Alencar ele passeia por todas essas características do romance, da prosa. Nós temos o romance regional e agora o indianista, e nós temos o José de Alencar presente em ambos os romances, tá? Em ambas as obras. Você vai ver ele se identificando com essas duas vertentes do romance no Brasil, certo? Então aqui a gente viu que o Gonçalves Dias deu essa exaltada no índio. Nós já vimos o Juca Pirama, por exemplo. Nós já vimos nas obras de Gonçalves Dias o nacionalismo presente. Então ele deu essa evidenciada no nacionalismo. E agora a gente vai dar um foco maior para a figura do índio. Por isso romance indianista, tá certo? Vamos nesse embalo, nessa linha de raciocínio para entender o que era, que eu acho que vocês já compreenderam esse romance indianista, tá bom? O romance indianista marca a busca na literatura por um herói nacional, que você já sabe que é o índio, né? Por que essa busca? Porque a característica do romance, né, português, né, europeu, tem um herói. Então, aqui no Brasil, nós vamos buscar esse herói. Lá, você viu aqui, a gente fala do herói medieval. Só para que nós retomemos essas características, sempre a gente vai citar uma escola literária anterior. Quem era o herói medieval? Os cavaleiros, né, das novelas de cavalaria contavam a história dos seus reinados, respectivos reinados, e havia aquela questão do herói. E aqui no romance brasileiro, esse herói vai ser o índio. Acompanhe aí a leitura na sua tela. O índio foi eleito como a figura de maior representatividade, considerando que o branco era tido como colonizador europeu e o negro como escravo africano. Assim, o índio foi considerado como o único e legítimo representante da América. Você sabe, né, que nessa época de descoberta, o africano, né, o negro, veio para o Brasil em navios, né, negreiros, de forma de escravo. Portanto, não temos aqui uma característica do negro como parte dessa cultura, como parte dessa história a ser contada nesse momento. Então, nativo, o índio. Quem vivia aqui? O índio. Então, portanto, esse herói é o índio. O negro fica de fora por conta dessa vinda de outro continente para cá, para o Brasil. Vamos continuar nossa leitura? Dessa maneira, o romance brasileiro encontrou no índio a expressão da nacionalidade autêntica, de amor exacerbado à terra e defesa do território. Bom, aqui é o momento de declaração de amor ao Brasil. Como o termo está aqui, tá? O amor exacerbado. Você vai ver também quando você estiver no terceiro ano, quando você estudar modernismo, você vai ver essa retomada desse amor à pátria, tá certo? Que a gente tem aqui no romantismo. Aí, no caso, lá no modernismo, lá na frente, a gente retoma uma característica de uma escola literária. Vocês estão entendendo? Por que eu falei de trovadorismo? A gente sempre vai, nessa sequência de estudo de movimentos literários, sempre dá uma citadinha, né? Citar escolas anteriores. Por quê? Porque os autores vão buscar, no passado, algumas características para construir o seu momento, tá bom? Em sua singularidade, o índio foi usado como símbolo de bravura e de honra, tá, gente? Incorporar a tradição indígena à ficção era a autêntica expressão de nacionalidade, impulsionando contribuições na prosa e na poesia. Hoje nós vamos falar só de prosa, tá? Nós já falamos de poesia. Eu já trouxe para vocês momentos da poesia. Nós já falamos de Gonçalves Dias, já falamos de quem mais? De Casimiro de Abreu. E agora é o momento da prosa, aquele texto que tem uma estrutura diferente da poesia. É um texto em parágrafos, com essas características, tá? As contribuições desse momento em que se vive, do bom selvagem, do herói nacional, nos escritos, nos romances. Quando nós falamos de romance regional,
eu citei outros autores e também o José de Alencar. Aqui o José de Alencar tem uma participação bem mais ativa do que na aula anterior, em função da sua identificação com esse tipo de prosa, a indianista, tá certo? Quais são as características do romance indianista? O nacionalismo, como já foi falado, a estética nativista, a exaltação da natureza, você vai ver sempre presente, a idealização do índio como figura nacional, europeizado e quase medieval, temas históricos, resgate de lendas e contato do índio com o europeu colonizador. Tá? Olha, gente, quando fala aqui de lendas, nós vamos ver lá na frente a história, a lenda que conta a história, né? Conta a história, diz a lenda da criação de um estado do Brasil, tá? Lembrando também que na atualidade, nós veremos isso também em aulas anteriores, quando nós falamos de contos, por exemplo, que aqui em São Luís nós temos várias lendas que cercam a criação da nossa ilha, Ilha de São Luís, a Ilha do Amor, tá certo? Então, aqui, em função do que se vive, em função do que se constrói educacionalmente, as contribuições, a gente tem aqui um romance indianista em função daquilo que se está aprendendo, né? Os romancistas, os autores estão dando essa ruptura com a Europa, se voltando mais para o Brasil. Porém, o branco faz parte, né? O colonizador é colocado aqui nessas histórias, tá? Romances indianistas e históricos. Os romances que revelam a preocupação em exibir o índio como herói nacional, enquanto os autores românticos da Europa retratavam o saudosismo através de menções à época medieval. No Brasil, principalmente, José de Alencar procurou-se buscar na cultura indígena o passado fiel da história brasileira. Então, já que é para falar de terra, vamos falar da nossa. Já que é para falar do início, então vamos buscar o início da nossa história. A história do Brasil começa com essa figura, figura, gente, no caso de prosa, tá? De se contar uma história. É nesse sentido que eu estou falando. Então, começa com um povo e uma história que é o índio, tá? Os romances de José de Alencar trazem uma linguagem mais original com vocábulos do tupi e retratam o índio como um símbolo de bravura, de pureza e de amor ao ambiente natural. Pode-se dizer que as narrativas tendiam ao estilo poético por entrelaçar o caráter básico da prosa com o lirismo do gênero poético. Em resumo, suas obras utilizam o indianismo como forma de revelar um conceito mais original de brasilidade e criar um projeto de língua brasileira. Então já deu para entender, já deu para a gente se familiarizar qual é o objetivo do romance indianista, como que os autores vão se comportar, como que eles vão escrever, e você já entendeu, né? Voltando-se para o Brasil, nacionalismo expresso na figura do índio. Lembrando também, gente, que eu já falei agora nessa aula, eu vou repetir, essa bravura do índio, ela é mostrada também na poesia, e Gonçalves Dias traz para nós isso numa obra chamada Ijuca Pirama, que eu já falei em aulas anteriores. Você pode procurar na plataforma Gonçalves Dias no YouTube, você pode procurar por essa aula, assisti-la e entender bem esse contexto em que se enquadra, tá? A gente não está separando esse momento do romantismo. São momentos que vão acontecendo no decorrer do movimento literário, tá bom? Olha aqui essas capas de obras. A gente tem O Guarani, de José de Alencar, e Iracema, também de José de Alencar. São livros bem conhecidos, a gente chama assim da literatura tradicional, os clássicos da literatura. Muitos professores fazem esses trabalhos em sala de aula, pedem para os alunos lerem os livros e fazem projetos, né? Uma aula mais voltada para esse tipo de assunto. São obras que sempre estão presentes em vestibulares, trechos dessas obras, os trechos. É importante você conhecê-las, é importante vocês lerem, viu, gente? E aqui nós vamos para uma produção, tá? Que a gente tem a figura de uma pessoa que está cabisbaixa, chorando, e tem também aí nesse detalhe um objeto que caracteriza quem ela é. Essa personagem está sem roupas, né? Está nua,
E do lado dela a gente tem aí algo onde dá para ver um penacho, uma pena. Aqui caracteriza, gente, olha só, que é uma índia que está chorando, ela está sem roupa. Você sabe que na cultura indígena, quando Cabral chegou ao Brasil, os índios, pela sua cultura, estavam sem roupa. Isso foi relatado nessa carta de Pero Vaz de Caminha, né? Relatou a carta ao rei de Portugal quando Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil, né? A gente sempre fala Pedro Álvares Cabral e vai esquecendo de citar quem escreveu a carta, o cronista, o Pero Vaz de Caminha, tá bom? Então, olha só. Iracema é o nome da obra, é um ícone do indianismo romântico e teve sua primeira publicação quando? Em 1865. E figura até hoje entre as principais obras literárias brasileiras. E de autoria de José de Alencar, cujo projeto artístico envolvia a consolidação de uma cultura nacional. Você já leu Iracema? Se você não leu, eu te convido a ler. Eu sei que na internet é muito fácil nós encontrarmos os resumos, eh, vídeos falando do assunto, mas nada melhor do que a leitura mesmo, a leitura do clássico em si. A gente já tem resumo dessas obras, como eu já falei, mas eu te convido e te desafio a fazer essa leitura, tá certo? É uma narrativa de fundação, ou seja, o seu eixo temático principal versa sobre a criação de uma identidade cultural, um texto que se orienta para representar a origem da nacionalidade brasileira. E é por meio do enlace amoroso entre a Índia Iracema, que vai representar o povo nativo ameríndio, e o português Martim, que é o colonizador do século XVI, que José de Alencar constrói uma narrativa que remonta à Gênese, né? Gênese no sentido do início da pátria brasileira. Esse encontro de raças teria gerado o povo brasileiro. Então aqui a gente já tem uma questão de lenda. Como que o povo brasileiro foi criado? A partir do enlace amoroso entre o colonizador, que eu já falei, o português vai aparecer sempre na obra como, no romance de Anis, como o colonizador, e a Índia nativa, a representação do povo brasileiro. Continuando. A história vai transcorrer no século XVI, nas matas nordestinas, onde é o litoral do Ceará, tá bom? Martim, um jovem guerreiro português, é ferido por uma índia ao andar só por entre as matas. Essa índia é a jovem guerreira Tabajara Iracema. Tabajara, gente, é a tribo a qual ela faz parte, que ao perceber que havia ferido o inocente, o leva para a tribo. A presença de Martim não agrada a muitos, principalmente um guerreiro de nome Irapuã, apaixonado por Iracema. Aqui a gente já tem o começo da história, que eu trouxe para vocês o resumo. O Martim é o colonizador, a Iracema é uma índia Tabajara. Ela, sem querer, né, o acerta com uma flecha e, quando percebe que o machuca, ela o traz para a sua tribo. E isso provoca o ciúme em Irapuã, que é apaixonado por Iracema, tá bom? Em meio a festas e guerras travadas com outras tribos, a virgem e o guerreiro branco se envolvem amorosamente, o que vai contrariar o voto de castidade a Tupã. Iracema e Martim fogem, e essa fuga se dá ao lado do amado e de um guerreiro da tribo Pitiguara, de nome Poti, a quem o jovem português tratava como irmão. Então aqui você já vê que o colonizador consegue conquistar alguém, tá? Outro índio. E uma coisa interessante, ela era virgem e aí tinha um voto de castidade a Tupã. Se você sabe que Tupã é Deus na linguagem dos índios, tá certo? Quando percebem, né, ao perceber o ocorrido, os tabajaras liderados por Irapuã, aquele que era apaixonado por Iracema, e o irmão de Iracema, o Caubi, perseguem os amantes. Encontram a tribo inimiga, Pitiguara, né? O amigo do Martim é da tribo Pitiguara, com quem travam um sangrento combate. Aí a Iracema, vendo a ferocidade com que Irapuã e Caubi agridem Martim, o que ela faz? Ela vai feri-los. A tribo Tabajara, pressentindo a derrota, foge.
Os amantes fogem mais uma vez e acabam numa praia deserta, onde Martim e Iracema constroem uma cabana. Passado algum tempo, Martim se sente na obrigação de ir guerrear junto ao seu irmão Poti, deixando Iracema na cabana, grávida. Martim demora e Iracema dá à luz a um menino, ficando gravemente debilitada pelo parto. O guerreiro volta a tempo de ver Iracema morrer em seus braços, enterrando-a ao pé de um coqueiro. O filho de Iracema e Martim tornou-se, assim, o primeiro cearense. É importante destacar que Iracema é um anagrama para América, o que revela a intenção de José de Alencar de fazer de seu romance uma alegoria sobre o nascimento do povo americano e, mais especificamente, o povo brasileiro, certo? Essa produção ela é escrita em terceira pessoa, o narrador é onisciente, tá? E o trabalho linguístico promovido por Alencar faz com que a obra seja situada no gênero de prosa poética, pois o autor privilegia aspectos relacionados à forma da poesia, como o ritmo, a aliteração e o uso abundante de metáforas, comparações e perífrases. Aqui a gente tem a estrutura do texto, deu para você entender como é o desenrolar dessa história, é muito interessante, eu só o resumo, e também é a lenda de como se iniciou o estado do Ceará. Compliquei?